Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuaremos agora a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o 5º capítulo da obra Bem-aventurados os aflitos e permanecemos no item Instruções dos Espíritos, dessa vez no item 27, que traz como título uma pergunta: dever-se-á por termo as provas do próximo? Para responder a essa questão, nós temos na composição desse item uma nova pergunta na abertura que nos remete também a esse pensamento do título e a resposta do Espírito Bernardino, que vem em 4 parágrafos, trazendo o aspecto informativo, ou seja, o pensamento que a doutrina espírita nos apresenta acerca dessa questão, e o aspecto prático, como nós devemos agir diante desses ensinamentos. Para resumir o item, nós podemos dizer que ele se inicia apresentando um equívoco do nosso pensamento diante dos ensinamentos ou do principal ensinamento desse capítulo até agora, que é aquele ensinamento que nos disse que nossas aflições são causadas por nós mesmos quando nós nos desviamos da lei divina. Quando a lei divina diz uma coisa, orienta, coloca uma certa questão e nós agimos de forma contrária. Então, como consequência disso, nós temos aflições em nossas vidas, que é para que nós possamos retornar ao caminho correto. Isso é, em resumo, a lei de causa e efeito. Nós causamos nossas próprias aflições, em vidas passadas ou nessa vida presente. Então, o item nos apresenta um equívoco nosso no entendimento dessa lei, quando nós a colocamos diante da aflição do próximo. Bem, acontece que não apresenta apenas esse equívoco, mas o item também nos diz como nós devemos pensar corretamente a lei de causa e efeito em relação à dor alheia e como nós devemos agir em relação ao sofrimento do próximo. Para lembrarmos dessa ideia de continuidade, para pensarmos um pouquinho em como esse texto se encaixa na continuidade das ideias do capítulo, vamos lembrar o que aprendemos até agora, mais alguns aspectos daquilo que aprendemos até agora. Nós aprendemos no capítulo como nós devemos enfrentar as nossas dores, como nós devemos passar bem por elas, como nós não agravamos essas dores onde elas nascem. Aprendemos, inclusive, no item anterior, que nós podemos, em alguns momentos, em 2 situações muito especiais, agravar as nossas próprias dores e tirar proveito espiritual disso, ou seja, conseguir progresso diante disso, do agravamento de nossas aflições. Apenas em 2 circunstâncias. Então, nós concluímos rapidamente que até agora nós vimos no capítulo a dor em relação a nós mesmos. E agora esse item já nos apresenta um outro aspecto, a aflição do outro, a aflição do nosso próximo, a aflição daquelas pessoas com quem nós convivemos. Então, vamos começar o nosso estudo passando a pergunta que abre o item para iniciarmos as nossas reflexões e o nosso estudo. Então, aqui nós temos a questão de abertura. Deve alguém, por termo, por fim, as provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Então, nós vamos notar aqui que a pergunta nos dirige a uma questão de bastante interesse para todos nós, não é? Eu devo ajudar o próximo, amenizar o seu sofrimento, se for possível até por fim a esse sofrimento? Ou, por respeito àquilo que Deus impôs a outra pessoa, eu não devo fazer nada? É essa a questão. Ela traz aqui como empecilho para o auxílio ao próximo, ou como impeditivo para o nosso auxílio ao próximo, os desígnios de Deus, a lei divina. Bem, o raciocínio é simples, né? Se o próximo está sofrendo para aprendizado, se ele sofre como consequência
de suas atitudes, quem sou eu para interferir na ação da lei divina? Posso interferir na lei de Deus quando o assunto é o sofrimento alheio? Então agora nós vamos à resposta do Espírito Bernardino e seus 4 parágrafos. Nós dividimos esse primeiro parágrafo em 2 partes, e nessa primeira parte nós somos lembrados sobre o nosso objetivo aqui na Terra. Por que estamos aqui? Para concluir as nossas provas. Esse é o nosso primeiro objetivo. O nosso objetivo, não é? Depois somos lembrados de onde é que nossas provas vêm. O que nos acontece é consequência de nossas existências anteriores. São juros da dívida que temos que pagar diante da lei divina. Agora, na segunda parte deste parágrafo, nós vemos a seguinte informação: que esse pensamento provoca certas reflexões que devem ser combatidas. As pessoas entendem isso de forma equivocada e devem ser combatidas devido aos efeitos funestos que poderiam determinar. Essa palavra funesto significa aquilo que provoca morte. Não é? Então, consequências graves de se pensar dessa forma. Muito bem, então nós vemos no parágrafo que algumas pessoas tiram consequências ruins de um entendimento equivocado dessa lei que diz que sofremos porque infringimos a lei divina. Exatamente o que dizemos na abertura do nosso vídeo, né? Na abertura do nosso estudo. O princípio está correto. A lei de causa e efeito continua vigente. A lei de causa e efeito está correta. O entendimento que nós fazemos da consequência dessa lei na vida alheia não está correto. Isso porque as pessoas entendem dessa forma que está descrita já no início do segundo parágrafo, que nós dividimos em 2 slides, porque é um parágrafo um tanto longo. Então, nesse primeiro slide, nós temos o segundo parágrafo dividido em 2 partes, né? Na primeira parte, nós vemos aqui: pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Então a gente não pode ajudar porque Deus quis assim. E se é uma consequência da lei divina, quem somos nós para interferir? Outros há que pensam, além disso, que além de não deverem fazer nada para atenuar esses sofrimentos, devem ainda contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Ou seja, pensam que devem, que podem, inclusive, agravar a aflição do próximo para que seja ainda mais penosa. O que nos diz o Espírito Bernardino? Grande erro pensar dessa forma. Grande erro. Segunda parte desse mesmo parágrafo, ele começa a explicar por que é um grande erro, nos apresentando algumas perguntas. É certo que as provas têm que seguir o curso que Deus traçou. O pensamento, portanto, está correto. Mas alguém de nós aqui na Terra conhece esse curso? Nós sabemos até onde elas têm de ir? E se Deus não terá dito ao sofrimento de tal ou tal pessoa, não irás mais longe? Nós sabemos se Deus não pôs de fato a questão do fim do sofrimento dessa pessoa? A gente sabe se a providência divina não escolheu a cada um de nós como instrumento, não como instrumento de suplício, não é? Mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Então, as questões do Espírito Bernardino nos direciona, nos leva a raciocinar que podemos aliviar a dor do outro, porque isso não é contrário à lei de Deus e nem à sua vontade, nem aos seus desígnios. Nós devemos lembrar que nós não sabemos a causa do sofrimento alheio e muito menos quando ele deve acabar. Essas questões só Deus o sabe. E somos questionados ainda, será que Deus não colocou cada um de nós como instrumento do fim da dor daquela pessoa, do fim da aflição daquela pessoa? E é claro que se for isso, e nós não ajudarmos, nós deixaremos de fazer as nossas obras na caridade e deixaremos de cumprir a nossa principal missão aqui na Terra, não é?
aprender com as aflições nossas, do próximo, e aprender através das obras de caridade, provocando progresso mútuo. Vamos à continuação desse parágrafo. Como devemos agir, né? Não digais, pois, diante da dor de um irmão, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Digamos antes, vejamos os meios que o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Devemos ver se nós temos consolações morais, amparo material e conselhos que poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Nós podemos, portanto, criar isso, ajudar as outras pessoas a criar isso em si mesmas: energia, paciência e resignação. Devemos analisar se Deus não nos colocou nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento, e se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, vamos agora, depois dessa aula prática, né, do que devemos fazer em relação ao sofrimento alheio, retomar os principais itens desse parágrafo, ou pelo menos dessa segunda parte desse parágrafo. Nós devemos estar dispostos a ajudar e pensar no melhor recurso de doação que nós temos para o nosso irmão. Se ele é material, se ele é um recurso moral através do exemplo ou de um princípio, de uma lei, se ele é um recurso intelectual através de um conselho, de uma experiência que nós temos e podemos transmitir, para ver se nós não temos o recurso para terminar com esse sofrimento. E a mais interessante questão colocada aqui nesse parágrafo: analisar, averiguar se quando nós amenizamos o sofrimento do outro, eu mesmo não estaria cumprindo uma prova ou expiação. Dado que nós vimos no item anterior, em nosso estudo anterior, que sofrer para aliviar o sofrimento alheio é agradável aos olhos de Deus e é uma das situações em que nós conseguimos acelerar o nosso progresso intelecto-moral. Bem, como saber se isso seria para mim, então, uma prova ou expiação? Essa pergunta é inevitável agora, não é? Basta perguntarmos a nós mesmos se nós estaríamos fazendo essa caridade de forma desinteressada ou se sentiríamos na execução deste auxílio ao próximo serem ali massacrados, não é? O nosso orgulho, o nosso egoísmo ou qualquer outro entrave penoso que nós teríamos a executar a tarefa, que isso denotaria que nós estamos passando por uma prova ou por uma expiação. Abrir mão de coisas, abrir mão de recursos, dizer eu não tenho tempo, dizer, fulano passa por isso porque merece, são provas de que nós não vemos o outro como merecedor de nossa ajuda. Portanto, indícios de orgulho, de egoísmo e de outras chagas morais que temos em nós mesmos. E se sentirmos isso, identificando assim que é sim uma prova ou uma expiação pela qual eu passo, aí o que nós devemos fazer? Nos esforçar ainda mais para praticar a caridade nesse nível, porque aí sim acontece o nosso progresso espiritual de forma mais acelerada, como nos ensinou o Evangelho até agora. Vamos a mais um parágrafo, que nós também dividimos em duas partes, o terceiro parágrafo. Nos orienta aqui nessa primeira parte, que o Evangelho segundo o Espiritismo, que ajudar uns aos outros, que devemos, né, ajudar uns aos outros durante nossas respectivas provações, e jamais nos considerarmos instrumentos de tortura. Ora, o espírita, mais do que qualquer outro, deve revoltar-se contra esse pensamento de nos tornarmos instrumentos de tortura, porque o espírita entende melhor do que qualquer outra pessoa a extensão da infinita bondade de Deus. Deus nos coloca aqui como instrumentos de auxílio uns para os outros. Na segunda parte, a informação de que a vida do espírita deve ser toda um ato de amor e de devotamento. Nós sentimos amor pelo próximo e nos devotamos a fazer com que a vida dele seja uma vida melhor, antes mesmo da nossa. Que pensamento profundo
esse aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Tomado como bandeira de nossas vidas, mudaria o mundo, certamente. Deve o espírita lembrar que, faça ele o que fizer para se opor às decisões de Deus, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os seus esforços para atenuar o amargor da expiação do outro, certo de que só a Deus cabe detê-lo ou prolongá-lo, conforme julgar conveniente. Então, aqui nesse parágrafo, nós temos o entendimento espírita sobre o sofrimento e a aflição, que diz que sofrimento e aflição devem sempre ser combatidos, bem pensados, bem atravessados para o progresso em geral, e devem ser sempre amenizados, sempre que possível, não importa qual seja a infração da lei. Assim vive o espírita sob a direção da lei divina de amor ao próximo, deixando a avaliação dos equívocos alheios nas mãos de Deus, e não nas suas próprias mãos. É assim que vive o espírita com leveza, que vive o espírita em amor profundo e em devotamento. Quem seríamos nós para pensar que sabemos os desígnios de Deus, e quem seríamos nós também para pensar que poderíamos modificar os desígnios de Deus? Então podemos fazer as nossas obras de caridade tranquilamente, porque se as provas do próximo deverem seguir o seu curso, Deus fará com que elas sigam. Vamos então ao nosso último parágrafo desse item, quarto e último parágrafo, que nos traz algumas questões finais. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dor, não é? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumentos para a fala cessar. Resumindo, o grande resumo do item, não é? Todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Essa é a lei que se sobrepõe à lei da aflição, a lei de causa e efeito. A lei de amor e de caridade se sobrepõe à lei de causa e efeito quando os homens assim o querem. Ajudar ao próximo, portanto, como nós podemos ver aqui, é também é um exercício de combate ao orgulho que trazemos em nós. É fazer com que o amor se sobressaia da aflição. Deus é tão bom e justo que colocou em nossas mãos o poder de amenizar as dores uns dos outros. E se nós, seres humanos, encarnados aqui na Terra, espíritos imortais encarnados aqui, nos compenetrarmos nessa tarefa, rapidamente o nosso planeta deixará de ser de provas e expiações e passará a ser um planeta de tolerância, de compreensão e de fraternidade. Portanto, mesmo imersos na lei de causa e efeito, está em nossas mãos o alcance da indescritível felicidade de viver em um mundo onde cada um saiba que pode contar com todos. Esse, meus irmãos, meus amigos, é o grande ensinamento desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, diante da dor alheia. Todos nós somos postos de socorro para a aflição do outro aqui na Terra. Por nossa vez, também podemos ser consolados quando o ser humano entender essa sua missão divina. Muito obrigado a todos pela companhia nos estudos. Deixamos o nosso fraterno abraço, o convite para a continuidade de nossas tarefas e os votos sinceros de que Deus nos abençoe hoje e sempre.